Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, não foi no primeiro, mas deu muito certo no segundo disco. A gente vai conversar sobre artistas que não tiveram um bom desempenho no álbum de estreia, mas acertaram em cheio no trabalho seguinte. Certo, meus amigos? Certíssimo. Mas antes o que, Renan Guerra, que não perde uma segunda oportunidade? Antes você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm em todas as redes. Você pode compartilhar nossos programas com seus amigos, indique para a família, para o colega de trabalho, para todo mundo. E se você gosta Para muito os da gente... inimigos. Depende do inimigo, né? Se dependendo do inimigo, é melhor não indicar, que a gente aqui é um grupo de amigues com os nossos apoiadores, porque eles apoiam a gente no apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 você faz parte do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram. Recebe com bastante antecedência episódios especiais que a gente grava para segundas-feiras. E você também pode assistir as gravações ao vivo, não é mesmo, Kleber? Exatamente, como Vinícius Correia, Leonel Moura, Tuane Malman e André Matos. Muito obrigado por apoiar o nosso podcast. Vamos falar sobre música, meus amigos? Bora. A história da música está repleta de casos de sucesso com artistas que só precisaram do primeiro álbum de estúdio para serem eternizados. De Arctic Monkeys com Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, passando por Lady Gaga com The Fame, ou mesmo Frank Ocean com Channel Orange, sobram artistas que mostraram toda a sua potência logo no primeiro álbum de estúdio. Nós temos até um programa totalmente dedicado a esse tipo de obra, o podcast VFSM 146, as melhores estreias de todos os tempos. E, de fato, algumas estreias são tão marcantes que muitos artistas não conseguem nem mesmo igualá-las, ficando eternamente presas a um único trabalho. Sobre esse tema, nós também temos um programa específico, o VFSM 92, sobre artistas que só valem por um disco. É um programa bem divertido, por sinal. Mas e quando o primeiro disco é simplesmente insuficiente para mostrar o talento de um artista? Afinal, algumas bandas e músicos precisam de tempo ou até mesmo de um fracasso comercial para se reerguer e dar o melhor de si. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre artistas que não se deram muito bem com o primeiro álbum de estúdio, quase desistiram ou que encontraram nesse empecilho inicial o estímulo para um segundo álbum verdadeiramente importante. Meus amigos, antes de falarmos sobre segundos discos, queria saber o que vocês consideram importante em um álbum de estreia. Tem algo que vocês buscam que é um elemento definidor de um bom álbum de estreia? Então, é porque eu fiquei pensando nisso. Eu acho que não Então necessariamente eu estou procurando, mas eu gosto muito de ser pega no pulo, de tipo, nossa, safada. Que susto. Ui, assustei. Mas é de tipo assim, é sobre isso. Mas será que isso não é justamente o que você tá perseguindo? A surpresa? Pode ser, amigo, pode ser. Mas eu acho que, como é um álbum de estreia, eu ainda não sei pra que lado esse artista vai me levar. Então, assim, não necessariamente eu estou esperando algo, entende? Às vezes a gente ouviu ali um single e tal, mas quando é um artista que, sei lá, vocês, por exemplo, me falam, ouve esse álbum, eu não ouvi ainda nenhum single, enfim, eu não conheço. Eu tô ali na espera de ser surpreendida, mas eu acho que pra mim tem que encapsular o conceito principal ali da banda, tipo, meio que a alma do negócio, que eu acho que vai ter que reverberar nos outros álbuns de alguma maneira, mesmo que eles mudem o formato ali, né, tipo, do que eles vão apresentar. Eles vão, tipo, sei lá, esteticamente eles vão colocar mais música eletrônica, ou vão colocar mais fado, ou vão colocar mais whatever. Hardcore, não sei. Num segundo quem álbum. bota mais fado exatamente. álbum. Por isso que eu fui Rosalía? além. Verdade. Sim. Vários artistas já botaram mais fado. Mas entenderam, né? Acho que... Entendi. Tem uma questão também do primeiro disco geralmente ser um acúmulo, assim, tipo, quando você vai lançar o seu primeiro disco é tipo, tudo que você foi até aquele momento, assim, então... O melhor que você tem conseguiu. Coisas de catálogo e tudo mais. E aí, não sei, às vezes esse material já tá velho, já não representa mais a banda exatamente. E aí, num segundo disco, é uma proposta um pouco mais fresca de
Tipo, aquilo que a gente era antes, agora a gente tem essas novas ideias, tá fazendo essas outras coisas aqui. Acho que tem um pouco disso, assim, mas... Sim. Essa pergunta do Kleber, eu me peguei pensando a tarde toda, também. porque pra mim não faz sentido. Ai, que pensativo. Eu não espero algo sim. de um primeiro disco. É lógico, Nossa, não espera nada. Não, Então, é que às vezes você exato. cria o hype através dos singles e tudo mais. Mas eu não sei o que esperar, formalmente, assim. Eu não sei o que esperar de um É engraçado disco. isso que você falou, porque eu acho que às vezes é o grande contrário. As pessoas lançam grandes primeiros discos porque elas têm todo um arcabouço do que elas eram e do que elas aprenderam até ali. E aí Sim. depois elas querem criar um segundo disco em um ano, e aí elas querem dizer como se, eu sou uma nova pessoa agora porque eu ganhei dinheiro e virei famosa. E daí fica assim, Mona, talvez essa sua nova pessoa não seja tão interessante, por isso seus discos agora são ruins. Tanto que é a grande questão que existe com muitos artistas que lançam grandes discos de estreia e depois desaparecem porque não conseguem lidar com essa questão, ou, sei lá, entra naquela coisa meio tipo, ai, nossa, fui pra Índia e agora eu sou mística, não quero mais lidar com aquelas coisas, tipo, Alanis Morissette. E aí nunca vem um novo disco bom igual, então tem muitas tem pressão questões. de charts também, tipo, Eu acho que tem também muito disso em rap, por exemplo, porque o primeiro disco de um rapper é sempre essa história de uma vida, as dificuldades, a batalha do ponto que ele nasceu até que ele chegou até ali, e aí no segundo vem aquele disco da ostentação, sabe? Agora Nossa, eu consegui tudo, e é sempre a mesma coisa, todo mundo passa por essa mesma historinha, o Djonga, o Baco, o próprio Emicida também, que soube lidar com isso muito bem, o Criolo também soube lidar isso muito bem, mas tem meio que uma formulinha, assim, quando a gente vai pro rap nesse sentido, né? E é interessante pensar na perspectiva do primeiro disco, num universo que a gente está numa logística de hiperconsumo que a gente tem atualmente. Então, acho que é outra coisa. Porque a gente pensa num cenário em que a pessoa vai consumir a sua música a partir de um play. Então ela ouve falar daquele disco, ela vai lá, coloca pra tocar, achou tipo assim, não quero mais ouvir isso, vou pra outra e esse disco nunca volta. Então às vezes é realmente um cartão de visitas muito importante hoje em dia, num universo que as pessoas têm um arcabouço de discos e de artistas que surgem todos os dias, e você tem que conquistar essa pessoa a partir desse disco. O que é completamente diferente de um outro universo musical da indústria em outros momentos. Então, alguns dos grandes artistas que a gente ama, muitas vezes não tem grandes primeiros discos e às vezes demoram anos para as coisas engrenarem. Por exemplo, a Clara Nunes, o primeiro disco de sucesso dela vai ser o 4º disco que ela lança. E a identidade musical dela do final dos anos 60 até a metade dos anos 70 vai se modificar inteiramente. Ela vai virar uma outra artista, porque ela teve tempo de primeiro, ela trabalhava dentro da gravadora com coisas que a gravadora achavam que eram as corretas pra ela. Sim. E depois ela foi se achando nesse universo. Hoje em dia a gente chega a ver algumas coisas acontecerem nesse sentido com cantoras de música pop. Vira e mexe, elas entram com o universo de gravadora, a gravadora decide determinadas coisas, mas vira um imbróglio logístico cada vez mais difícil depois elas conseguirem lidar com a sua própria identidade dentro dessas amarras, né? Acho que tem vários exemplos mais jovens que a gente conhece nesse sentido. Mas, enfim, eu acho que uma carreira artística é sempre algo muito complicado, porque envolve a identidade artística desses profissionais com as necessidades comerciais de quem trabalha por trás e diversos fatores, porque às vezes um disco pode ser lançado e ser visto como algo ruim e basicamente com o tempo ser redescoberto e aquela carreira ser celebrada, e às vezes é um grande primeiro disco que passou batido, mas que vai dialogar com uma outra geração posterior, então são nuances complexas. Tem essa coisa da gravadora também, de hoje em dia é meio muito improvável, quase impossível, assim, uma gravadora bancar tantos discos, igual, sei lá, Clara Nunes, 4 discos pra finalmente encaixar um que deu certo. Toda a indústria da música até o começo dos anos 2000, né? Era nesse sentido. Então. Havia um respiro ali, havia um tempo de, tipo, a gente lança agora, prepara pro segundo, até o terceiro, até finalmente emplacar. A gente tem vários casos que são assim, né? E hoje em dia eu sinto que, sei lá, eu não sei mais se um primeiro disco... Não é que não tem impacto, mas eu sinto que você possa ter vários primeiros discos, tipo, no sentido de ser reapresentado para um novo público a partir de um disco, assim. Não que, sei lá, eu não sei se estou me fazendo claro.
Enfim, tipo, acho que você não depende só... Não, eu tô pensando enquanto eu falo, desculpa. É a Luísa Sonza, cada temporada lançando uma nova persona e procurando um novo nicho de mercado, falhando em todos os nichos. Olha que legal. É mais ou menos isso, mas não exatamente. Eu entendi, Mas acho só que é o que o Nick possível falou. porque ela tem uma gravadora bancando. Eu fico imaginando um artista mais independente, sabe? Ou um artista que tem o suporte de um selo menor. Se não for no primeiro disco, muitas vezes não vai, assim. Ou ele vira uma coisa extremamente de nicho, sabe? Então, mas eu tenho um exemplo aqui que eu até ia usar para uma outra pergunta, mas vamos usar nessa agora, porque eu acho que eu entendi um pouco o que o Nick falou, ou não também, foda-se. Mas o Turnstile, eles foram aparecer pro grande público no Glow On, que é o quarto álbum deles. Sim. E não é não é, nossa, uma gravadora, né? Nossa, gravadora gigantesca que tava investindo dinheiro. Injetando Não, milhões. injetando milhões. Não, eles viraram com esse álbum, entraram. É uma porta, foi meio que uma porta que se abriu, porque nunca ninguém tinha ouvido os outros álbuns. Tipo, era uma coisa muito nichada de hardcore. Eles entraram pra um meio, tipo, de pitchfork e crítica e enfim. E agora, com o Never Enough, é como se fosse um segundo álbum. E daí eles ainda tiveram uma coisa que foi mais louca ainda, que daí virou gigante. Tipo, virou uma grande banda de com rock. Grana. Com grana, ganhando Grammys, explodindo a bolha mesmo, saindo Lotando do nicho. show, Lotando saindo show, em tudo quanto é turnê. festival. Exato, então acho que é um exemplo interessante e contemporâneo pra gente entender um pouco. Não sei se é isso que o Nick tava dizendo. Era por aí mesmo, amiga. De meio que a galera a galera esqueceu os 3 primeiros álbuns, de tipo, foda-se, eles não tocam as músicas desse álbum, a gente conheceu ali, máximo. Esse catálogo antigo, não é que não importa, mas tipo, pro novo público meio que tanto faz. Exato. Assim. Eles querem ouvir realmente aquele álbum que estourou e que eles do momento, primeiro ouviram. O André enfim. Matos aqui, nosso ouvinte, trouxe o Giz também, é um evento Sim. bem Total, similar. perfeito. Vinha o Nick sempre trouxe o Giz aqui e só foi ano passado que foi de fato explodir, né? Total. O Vinícius Corrêa citou aqui em Petras, porque virou uma piada que todo ano ela lançava um debut e ela era apresentada. Nossa, de novo, dei parabéns ontem pra essa menina. E tem a questão de que ela tem essas relações complexas com a indústria, né? Ela tá sob um contrato ali que é complicado. E é curioso, porque ela lançou discos que pra mim já eram discos de verdade, que é o Clarity e depois o Turn Off the Lights. Pra mim já eram discos que existiam. Só que daí depois passou a se chamar, esses discos passaram a se chamar de mixtape, e aí ela lançou outro disco, e aí toda hora ela lançava um disco e cada época é uma identidade, e de repente fica sem identidade alguma, né? Sim. Mixtape é outra safadeza de lançar coisas antes e aí... É um teste, eu acho que Finalmente você tem um é uma disco forma e de tal. você testar, sabe? De você ir se encontrando. Não tem aquela obrigação formal de ser um disco de estreia, então você pode dar aquela aliviada. Mas é muito conceitual, porque, tipo assim, quando você vai ouvir no Spotify, para as pessoas é um disco, pronto. Sim. Eu não vou tratar como, tipo, é uma mixtape. Eu acho muito mais divertido que a Kim Petras dissesse, o Turn of the Light é meu disco de Halloween. Seria, tipo, um conceito que ela inventou, mas ela diz, é uma mixtape, isso não é meu disco de estreia. Mona, eu ouvi isso durante anos, pra mim era um disco, eu tenho essa relação. É que eu acho que no mundo do rap, pelo menos, tem o negócio de eles usarem muito sample que não pode, não assim, tipo, não autorizado. É. Então, eles metem o louco e foda-se. Hoje em dia, com vai pro SoundCloud, vai pro Spotify, Bandcamp, com não entra coisa oficialmente assim, no Spotify. É meio difícil. Mas a lógica antigamente era essa, assim, de usar algumas coisas que você não poderia usar num disco normal. Tem algum artista que vocês acompanham hoje, mas que se dependesse exclusivamente do primeiro álbum, você provavelmente nunca mais daria play? Eu vou trazer um exemplo aqui que vai tá até na pauta. A Dua Lipa, pra mim. Eu acho o primeiro disco dela, assim... Jura? Eu gosto! Acho o single interessante, o Rules. Eu dei a Dua Rules, Lipa aqui New Rules. Eu dei a Dua Lipa aqui na época. Eu gostava bastante desse álbum que tem... Eu também não gosto desse primeiro álbum. Eu escrevi sobre ela no falecido Monkey Bus. Nossa, eu adoro. Eu não comprei, tem até em não vinil. embarquei.
Mas em Nunca viu. compensação, quando ela lança o É que é pop segundo, assim, genérico, eu falo, né, o caralho, Ah, o mas é primeiro bem... preach, assim. Ele tem aquela coisinha... Putz, Pra mim é tem- pop Renner, pop Zara, Pop é Renner. bem nessa pegada, Ah, assim, eu sabe? adoro. Eu acho Não, que é bem feito, pô. tem uma comoçãozinha mais... não sei, tem uma coisinha mais emocionante ali que eu Não gosto. Embarcades. Mas dessa outra pergunta que você fez, também fiquei a pensar. E eu. Putz, não adianta. Acho que o Inexes é o melhor exemplo, assim, porque foi estourar com o Kicks no 5º álbum, que é um dos meus álbuns favoritos da vida, assim. E, putz, é uma banda que, de verdade, eu ouvi uma vez os álbuns de antes. E, tipo, não mudaram nem um pouquinho a minha vida. E eu acho muito louco, porque depois eles viraram um fenômeno, assim, mundial. Turnês gigantes pelo mundo inteiro e foram só estourar no 5º álbum. E não era, sei lá, isso não é década de 60, é tipo anos 90, assim, é 80, 90 ali, né? Que eles vão ficando muito gigantescos. E acho que esse é o meu exemplo. Eu acho que vários artistas que eu gosto mudam muito durante as suas Maria trajetórias. Bethânia, foi uma que você não ouviu Não, nesse Independência o do primeiro disco que eu tenho em vinil, mo. Eu gosto dela de todos os discos. Os velhão da MPB, os baianos especialmente, não tem, gente. Todos eles têm grandes discos de estreia. O Domingo baiano não tem conta. o molho. Os outros, todos os primeiros discos de estreia deles são gigantescos. Mas pensar, por exemplo, sei lá, Everything But The Girl, Dead Can Dance, Nossa, Cocteau Twins. sim. São todas bandas que mudam muito durante suas trajetórias. São amadurece. arcos distintos. Então, acho que são artistas também que têm outro universo. E acho que também tem uma experiência, de novo, aquilo que a gente falou, de um mundo de gravador, em que os artistas tinham tempo para produzir coisas e tinham uma liberdade também criativa, às vezes. A Gabriela Ramos, nossa ouvinte, falou aqui, ó. Fui muito assim com o The 1975. Detestei Nossa, o fato. debut deles, mas o segundo, I Like When You Sleep, me ganhou demais. Tanto que comprei importado e até hoje ouço demais. Volto só em músicas pontuais do primeiro disco. Olha só. E você, Nick, tem algum? Eu tô pensando aqui, talvez o primeiro do Queens, que é uma coisa do Queens of the Stone Age. Nossa, é bem qualquer nota. Ele é muito voltado ao Caius, assim, ainda. Aquela coisa bem stoner zona, assim. Beleza que nos próximos eles continuam essa forma, mas eles trazem algo mais pop, algo mais dançante, assim. E acho que o primeiro do Foo Fighters também. Não que seja algo que eu ouço hoje em dia. Mas Foo Fighters, pra mim, era uma banda que eu gostei em algum momento da vida. Mas o primeiro disco, ele é bem esquisito, assim, não sei. Bora lá então, a gente separou uma lista de vários segundos discos, artistas que de fato conquistaram seu espaço com o segundo álbum de estúdio. Quem quer começar aí puxando? Quer puxar, Renanzinho? Não, pode começar a fazer. Que vagabundo. E você, vamos lá, quem quer começar? Nick Silva? Pode ser. Quero começar com o maior, Kendrick Lamar. Good Kid, Mad City foi o segundo disco dele pra valer, né? Apesar de muita gente considerar o primeiro, mas o Section 80, que foi lançado uns 2-3 anos antes, é de fato o primeiro disco dele ali. E não é ruim, é um bom disco. Não é. Mas acho que ainda era um Kendrick incipiente, ele tinha acabado de mudar o nome, então ele antigamente era o K-Dot, né, era o personagem dele ali, e aí ele muda para Kendrick Lamar nesse disco, ele se rebatiza e, enfim, cria outras logísticas ali dentro da rima e tudo mais, mas ainda é um projeto muito embrionário, assim, acho que não era nada mais do que tinha na cena, assim, tipo, tinha outros nomes muito mais interessantes na época, e aí em 2012 ele lança Good Kid, Mad City, que aí sim, revoluciona tudo, assim, tipo, o jeito de contar uma história através de um álbum, o tipo de uso de sample e tudo mais, acho que foi algo que realmente mexeu com as estruturas do rap na época, assim. E nesse primeiro disco, apesar de já ter muita coisa ali, acho que não era ainda esse Kendrick que a gente aprendeu a amar com o tempo. Perfeito. Eu vou começar minha seleção aqui com ela, uma das minhas cantoras favoritas da música brasileira, Luísa Lian. Porque ela tem o primeiro disco, que é um disco auto-intitulado. Eu lembro que esse disco... Eu não gosto. Esse disco chegou pra mim em CD em casa ainda, eu lembro na época. Eu tinha. Eu ouvi, não me bateu. Eu achei até que foi a Francine que fazia Risco, assessoria na época, né?
mas eu não me conectei, não curti. Eu tanto não gostei que quando saiu o Oi a Tempo, eu simplesmente falei, é daquela menina lá que eu não curti, então eu não vou dar nem play. E aí, assim, eu deixei passar o Oi a Tempo. Eu só fui ouvir o Oi a Tempo em 2018. E aí, quando eu dei o play, eu falei, vai tomar no cu, que disco maravilhoso é esse que eu deixei passar. Me arrependi muito, muito, muito. E pra mim, assim, é um salto brutal de um pro outro, assim, a complexidade das canções, a musicalidade, a experimentação. É o primeiro visual álbum brasileiro. Cara, é muito brutal a diferença de um para outro. E ela vai dar um salto ainda maior no Azul Moderno, mas assim, o Oi a Tempo meio que solidifica todos esses conceitos do que é a obra da Luísa Lian. A questão da ancestralidade, da espiritualidade, da questão do eu lírico que explora questões do feminino também, a musicalidade que alterna entre a eletrônica e a MPB, o trip hop e algumas experimentações ali. Putz, é um disco muito foda, a imagem de capa, tudo nele assim é bem impressionante, assim. O salto de um pro outro, pra mim, é brutal. E eu ainda acho muito curioso que muitas das canções que vêm que vem no Oi a Tempo, quanto no Azul Moderno, foram construídas lá no primeiro disco, mas foram meio que sendo reorganizadas para ser trabalhadas nos trabalhos posteriores dela, né? É que o primeiro disco ainda é bem calcado nessa coisa bem MPB, assim, é bem, tipo, do que tava rolando na época, assim. Nesse segundo disco ela vai pra umas coisas eletrônicas, acho que ela já se junta com o Charles Tixier, Sim. que é o produtor dela desde então, assim, e vira uma coisa maluca, assim, acho que essas experimentações e a entrada do Charles na equação aí muda bastante a parada. Bom, eu acho que é importante falar desse, porque é meio que um exemplo clássico que as pessoas sempre usam, que é o Radiohead com o The Band, que é o segundo disco. Porque eu acho que toda vez que a gente vai explicar para as pessoas, e aí você vai dizer, é como se ouve Radiohead, você fala, não começa pelo primeiro disco. É meio que uma coisa clássica de se dizer. Porque o Pablo Honey, que é o primeiro disco, ele tem essa coisa de ser um pouco derivativo do universo de grunge ali do início dos anos 90. Ele tem esse sucesso da faixa Creep, que se torna meio que um fantasma na vida do Radiohead, que eles até hoje não sabem direito como lidar com essa canção, porque querendo ou não, é uma canção muito forte, que as pessoas gostam muito e que é muito simbólica da banda, mas o ponto é que a crítica não abraçou esse disco, e em 95 eles vão lançar o The Bands, que eu acho que tem muitos dessa sonoridade e desses detalhes que a gente vai ter como marcas do Radiohead durante muitos anos, e acho que tem algumas das canções mais simbólicas deles para as pessoas se apresentarem a esse universo do Radiohead. Então a gente vai ter Fake Plastic Trees, a gente vai ter High and Dry, a gente vai ter Just. Acho que tem muitas coisas bonitas. E eu vou contar aqui que uma das músicas que eu mais gosto do Radiohead, ela tá entre esses dois discos e eles odeiam também, e muita gente odeia, que é Pop's Dead, que eles lançam como single em 1993. Eu acho que nem tem mais no canal deles o clipe dessa música. Não tem, não. Tá eles detestam. Eu acho que não tem, né? Mas eu adoro essa que música. Eles detestam? Amiga, eles simplesmente apagaram do YouTube. Amiga, não tem vídeo. Nada. Não, tem sim, tá dentro do EP Drill. No Spotify tem, mas o clipe não tem oficial. Que absurdo. Eu adorava, eu achava muito divertido. Eu adoro... não tá nesse EP também não, amigo. Acho que não tem não tá. Spotify. Ele não tá. Eles subiram todos os EPs há um tempo atrás e a música não tá. Absurdo. Eu acho que eles não gostam dessa música, mas eu acho que é super divertido, acho que fala muito dessa logística que as pessoas tinham com essa relação da indústria naquela época. Eu adoro a fase Tom York loiro. Sorry. Ai, gente, eu amo essa fase. Posso puxar um aqui? Vai. Eu deixei vários pra você nessa lista. Um que eu pensei muito sobre esse conceito de artistas lançarem coisas e já darem certo ou não. Eu lembro que quando eu trabalhava na MTV, e aí minha amiga Stephanie, um beijo, Stephanie de Sorocaba, hein? Stephanie Ventura, diva. Ela sempre gostou muito de rap. E aí, no carro dela, um dia, tava lá, tipo, um pendrive com umas músicas. E era o Nó na Orelha, do Criolo.
E aí ela começou a me falar que ele era um rapper que, tipo, já tava... doido. Crioulo doido, exato. Que já, tipo, já tinha uma carreira e tudo mais. Enfim, ela me deu o contexto ali e ela falou que esse álbum não era o álbum de estreia. Porque eu falei, nossa, eu nunca ouvia. E eu fui gostando muito, assim, porque eram faixas bem diferentes umas das outras, mas elas conceitualmente faziam sentido ali. Eu lembro de achar muito interessante mesmo, assim, logo de primeira, que eu ouvi o álbum inteiro e a gente foi ouvindo faixa a faixa. E eu acho esse álbum muito louco, porque é além disso, né? É meio que a última tentativa do Criolo de fazer... Ele ia se aposentar. Ele ia se aposentar, é isso que eu ia dizer, não é nem a última tentativa, era realmente o encerramento o último de um ciclo. Sim. E é muito louco porque isso foi em 2011 e daí ele conseguiu, tipo, explodir esse álbum realmente. Eu lembro que foi uma comoção, assim, aqui, principalmente em São Paulo. Ele começou a fazer muito show em todas as casas, sei lá, de capacidade até umas 1.000 pessoas, assim. Daí também na MTV a gente começou a apoiar muito, assim, passava clipe, começou a chamar para os programas, ele ganhou o VMB. Ele cantou com o Caetano Veloso no VMB. Cantou com o Caetano. Vale lembrar também, hoje parece uma coisa super normal a gente ver esses festivais de música brasileira com uma fluência de estilos muito grande. Não era assim. O Criolo é um dos primeiros que começa a ocupar esses espaços. Super. Ele vai tocar no Planeta Terra Festival, vai tocar no Sonar, ele e o Emicida na mesma época. O Criolo tinha essa abrangência mais voltada pra MPB, ele era um pouco mais amplo o tipo de som dele. É um álbum mais versátil, o Nó na Orelha, nesse sentido. Ele vai ser regravado pelo Ney Matogrosso nessa mesma época. Sim. Nossa, é verdade. Ele entra na lista de melhores discos de 2011 do Almodóvar. Eu acho tudo é muito surreal. Foi muito assim. Absurdo essa época. Ele cresce assim. de uma forma muito forte e é muito diferente do primeiro trabalho dele, que é o Ainda Há Tempo, que é o álbum de estreia dele. E é interessante que existe um gap entre os dois discos, né? E é interessante como ele modifica e como depois disso ele vai caminhando em cenários que para eles são mais interessantes. Ele vai experimentando outras coisas nos discos seguintes. Então acho que ele tem uma carreira muito múltipla a partir disso, assim. Baseball is back, and the first pitch is on Netflix. The New York Yankees, led by seven-time All-Star Aaron Judge, head to the San Francisco Bay to take on Rafael Devers' San Francisco Giants. This season kicks off with one exclusive opening night game. Watch MLB Opening Night, the New York Yankees versus the San Francisco Giants, live on Netflix. Tonight at 8 p.m. Eastern, 5 p.m. Pacific. This episode is brought to you by White Claw Surge. Great podcast pick, friend. No surprises there. After all, you're all about finding the tastiest flavors out there, just like White Claw Surge. And with big, bold flavors to enjoy, like blood orange, blackberry, cranberry, and more, it's time to go all in on taste. Unleash the flavor. Unleash White Claw Surge. Please drink responsibly. Hard seltzer with flavors. 8% alcohol by volume. White Claw Seltzer Works. Chicago, Illinois. Quero puxar um outro disco brasileiro aqui, porque eu acho que ele abre questões, que é o caso do Los Hermanos. O primeiro disco é um sucesso, ele fez um sucesso absurdo, ele tocou até as pessoas não aguentarem mais, principalmente Ana Júlia, mas depois pegou mais alguns singles, veio Primavera ali, que fez sucesso também, e aí a banda ficou uma coisa gigantesca, colossal, matéria de no tocar Fantástico, em programa, exato, de TV, tocando em toda a programação, foi tocar na MTV, no Luau MTV ali. E aí, eles vêm com um disco completamente diferente, que é o álbum seguinte, o Bloco Deu Sozinho, que é um álbum que causa um estranhamento absurdo, tanto da gravadora, quanto de uma parte expressiva do público, meio que tem essa ruptura estética aqui, a gravadora não estava apostando, passa por um processo de regravação, os produtores que trabalharam no disco adoraram o trabalho, mas tiveram que se ajustar ali para atender aos interesses da gravadora, só que assim, cria uma ruptura, é reapresentado para uma nova parcela do público e eles viram um outro fenômeno a partir disso, assim, talvez muito até louco. Mais impressionante, porque aí eles passam a pautar toda a cena do rock nacional dos anos 2000, a gente tem uma infinidade de bandas que eram quase clones do Los Hermanos a partir desse processo, virou uma coisa até chata, insuportável, principalmente quando a banda entra em hiato por tempo indeterminado em 2017, e conseguem ser underground, né? Eles conseguem underground, voltar, tipo... só que ao mesmo tempo gigantescos. Porque eles fazem
shows no Brasil inteiro, com apresentações lotadas. Sei lá, a última turnê deles foi uma coisa assim que passou pelo Brasil inteiro, com milhares e milhares de ingressos vendidos. Então eles alcançaram um ponto muito curioso de ser underground, mas ao mesmo tempo ser bem mainstream, né? Dentro dessa louco. sonoridade característica deles. Engraçado esse tema de hoje, só pra falar uma coisa, porque eu fiquei pensando, são artistas meio específicos, né? Coisas meio loucas que aconteceram, assim, que me vem na cabeça pra justificar que não é um primeiro álbum que necessariamente explodiu. E essa onda de Filho do Los Hermanos gerou uma segunda onda ali no começo dos anos 2010, né? Tipo, Cícero e toda aquela galera que surgiu ali, tipo Genesi e tal. Sim. Geral. Os netos do Los Hermanos durou bastante tempo, assim, acho que pelo menos até a metade ali dessa década rolou. Os filhos incestuosos do Los Hermanos. Essa perspectiva de o que é um sucesso e como você lida com esse sucesso, eu confesso, quando eu li a pauta, eu fiquei um pouco nervosa com a presença aqui do disco 19 da Dona Adele. Porque até hoje é meu disco preferido da Adele. Eu acho o disco excelente. Eu acho que o 21, ele tem uma mudança. Ele não necessariamente não seguiria. É que o conceito da pauta era que não foi no primeiro, mas deu muito certo no segundo. E aí é a perspectiva de o que é dar certo. Porque o segundo, o 21, eu acho que ele é um disco que ele expande ela para um outro mercado. Então ele vai para os Estados Unidos e ela passa a se transformar num fenômeno. É que eu acho que ele já estava no mundo, o 19, é que o mercado norte-americano define muito o que outros estados, outros países vão consumir. Mas o ponto é que o 19 ficou, tipo, em primeiro lugar no UK, ela foi indicada ao Mercury Prize, ela foi indicada a 2 Grammys, ela foi indicada ao Brit Awards. É um disco absurdo e eu adoro que ela aparece no MTV Unplugged da MTV britânica. E aí é tipo um MTV Unplugged tipo, numa salinha, numa casinha. E aí ela fala assim, nossa, gente, aquela old Adele, né? Que ela era muito mais livre, sem PR. E daí ela tá fumando cigarro e ela fala, gente, eu escrevi esse disco aqui porque eu tinha terminado com o moço que trabalhava na borracharia ali da rua de casa. Onde ele tá hoje, continua na borracharia da rua de casa. Eu estou aqui no MTV Unplugged. Enfim, eu acho o 19 um disco muito absurdo, porque ele tem uma maturidade, uma produção, uma qualidade. Eu acho que já mostra a força e a potência da Adele nessa chegada. E eu acho que o segundo disco, ele já meio que cristaliza a Adele como um dos grandes nomes da música dos anos 2000, ponto. Porque ela vai ganhar 6 Grammys, ela vai ficar no topo das paradas durante muito tempo. E eu acho que o próprio 21, ele vai colocar a Adele numa situação de entender o que ela vai fazer a partir dali. Que eu acho que é a questão que ela lida com a carreira dela depois disso. Mas eu acho a Adele um exemplo muito positivo de uma artista que, por mais que ela tenha crescido muito, assumido potências muito malucas, ela continua muito essa Adele lá do Unplugged MTV dela falando do namorado, porque ela continua fazendo as coisinhas dela, ela vai no mercado fazer compra, ela passeia com as crianças, ela vai pra Jamaica. Faz o dread. As trancinhas bantudas. Eu acho engraçado que a gente tem o Dead Rock e a Adele inaugura o Mom Pop, na verdade. Bom, pensando nas divas, Brit, uma que ganhou meu coração, e eu sempre falo, foi a artista que, assim, a voz feminina que daí eu realmente falei, nossa, eu realmente gosto muito de ouvir mulheres cantando sobre dramas e dores e loucuras. E no caso é a Amy Winehouse, nossa diva, saudosa diva, né? Que no caso, eu nem fazia ideia que ela tinha um álbum chamado Frank, quando eu comprei o Back to Black. Acho que ninguém sabia, amiga. Acho que ninguém sabia, né? E aí, eis que eu encontro este CD do Frank na loja aqui em São Paulo, quando eu vim em um final de semana com a minha família passear. E aí, eu comprei este CD. E aí, minha vida mudou, porque eu falei, gente, que álbum maravilhoso. Eu acho o Frank um dos melhores álbuns, tipo, da década, assim, de verdade. Eu gosto muito. Eu acho que a Amy é mais crua ali e sem tanta produção, tem uma grandeza. Eu acho que, mesmo que ela
não sei, mesmo que ela tá ali mais simples e mais crua, eu acho que tem uma grandeza, assim, tipo, eu gosto muito. É que o Back to Black É aquele outra... tipo de obra que ela parece que ela faz muito mais sentido quando você volta depois de ser Exato. pelo trabalho posterior, né? Mas é exatamente. curioso, de novo, a perspectiva de como ela explode no segundo, porque o Frank também é um disco que foi indicado ao Mercury Prize. Exato. É um disco que foi super celebrado E o pelos Kay, seus pais. E eu penso assim, gente, pra mim eu acho que a coisa mais chique se você é o Kay é você indicado ao Mercury Prize. Eu Eu acho que não tem, também tipo assim, a coisa Já mais foi. luxo do mundo. Já foi. Porque Brit fica assim, Awards, é uma lista foda-se. tão Exato. enxuta. Seleta. E eu acho assim tão bafo você estar lá. Mas enfim, e é curioso o caso do Frank, porque eu lembro que ali por 2008, 2009, a própria MTV Brasil começou a exibir de novo não, ela meio que estreou o clipe Stronger de Than Me. Stronger Than Me. É, E passava exatamente. muito. Eles fizeram Exatamente. meio que essa redescoberta, porque já Exato. tinha esgotado todos os clipes da Exato. Amy House do Back to O Black. TVZ também começou a passar. Enfim, nossa diva maravilhosa. E é muito interessante também, né? Pensar que uma das maiores vozes da última década meio que estourou com o segundo álbum. E aí foi um dos álbuns mais importantes, enfim. Eu acho que no caso tanto da Adele quanto da Amy House, tem uma questão logística de como os discos eram lançados nessa era pré-internet, né? Porque, por exemplo, da Adele, ele demora quase uns 6, 7 meses de diferença entre o tempo que ele sai na Inglaterra para depois sair nos Estados Unidos. Isso sabe? era muito maluco. Então as gravadoras às vezes investiam, elas diziam, esse disco é muito difícil pro público X. Eles meio que definiam que as pessoas iam ouvir ou não. Então acho que também isso às vezes acarretava nessa diferenciação de relação que as pessoas têm. Porque às vezes, sei lá, hoje em dia um disco pode crescer muito só pelo boca a boca das pessoas na internet, porque ele já está na internet e as pessoas ouvem, vão começando a falar e as pessoas vão acesso. descobrindo. Sei lá, tipo, ano passado que eu falei que um dos meus discos preferidos do ano foi o disco da Yasmine Hamdan, e basicamente era um disco que as gays na internet ficaram malucas e começaram uma a compartilhar, e eu fui ouvir e também me apaixonei. Só que, obviamente, num outro mundo eu teria que ter dinheiro pra ir numa FENAC, achar esse disco, ter dinheiro suficiente pra poder olhar um disco pela capa e querer comprar esse disco e ouvir. Então é muito interessante essa logística também, como ela modifica e como ela impacta a carreira dos artistas. Dava pra você ouvir um single na maquininha lá, que você passava o disco. Isso era muito legal. Eu acho muito legal esse processo de voltar depois que a gente tem um disco de impacto, pra gente perceber como vários elementos estavam lá, só precisavam de um impulso a mais, de um elemento a mais. Eu trago aqui pra lista o Untrue do Burial, porque ele lança o primeiro álbum de estúdio em 2006 e tem todos os elementos lá. A batidinha, as vozes submersas com samples de músicas de R&B, os efeitos, a atmosfera noturna, soturna de Londres, molhada, úmida. Só que quando ele lança o Untrue, meio que ele aperfeiçoa tudo aquilo que ele havia testado um ano antes, tanto que vira um disco mega definidor do que é a música eletrônica inglesa do final dos anos 2000 ali, tanto que ele vai impactar, sei lá, de James Blake até o Radiohead no The King of Limbs. Então assim, é um disco mega definidor pra cena eletrônica, não apenas inglesa, mas mundial. Fun fact, já que eu citei várias vezes o Mercury Prize aqui, em 2008, junto com a Adele pelo 19, o Burial concorre com o Foi Untrue. indicado, Quem também foi indicado neste ano foi Last Quem que Shadow venceu? Puppets. Calma aí, que vocês vão Nossa, ficar essa surpresos. lista esse ano é bafo. Então, daí os indicados são Last Shadow Puppets com The Age of Understanding, Laura Marlin com Alas I Cannot isso! Swing, Radiohead com In Rainbows, Robert Plant e Alison Krauss, British Sea Power, Estelle, Neon, mais um monte de coisa. E quem ganha é Elbow com The Seldom Seen. Meu Deus. Eu amo que o Mercury Prize é muito equivocado toda vez. É tipo assim, umas listas muito absurdas, daí é Al J. Aí é tipo assim, Benjamin Clementine. Tipo assim, são bons, mas tipo... Eu acho que tem anos tem umas coisas muito icônicas, assim. É que tipo, tem uns anos que eles perdem muito de premiar umas coisas muito coisas, mas tem anos que eles acertam muito, tipo, porque logo na sequência depois, alguns anos depois, eles vão premiar o XX com o disco de estreia, a PJ Harvey com Let England Shake, mas às vezes eles metem o louco. Vamos dizer que é 50%, vai. Tem anos que é muito... É meio assim, é 2 anos bom e um ano ruim. Porque, tipo assim... eles vinham com Anthony the Johnsons, depois Arctic Monkeys, aí veio o Klaxons, veio o Elbow. Muito
bom. Ai, O Renan muito bom. falou mais cedo sobre Eu o amo Radiohead e a transição do Pablo Honey pro The Band, o quanto a mega icônica. E tem um outro disco que também é muito emblemático em relação a isso, e talvez seja um dos definidores dessa lista, que é o Nirvana. Porque eles lançam Putz. o Bleach em 1989 e ele era só mais um disco de rock sujo indie lançado pela Sub Pop no meio de um mar de outros trabalhos. E aí, quando eles lançam o Nevermind, eles simplesmente quebram todo um sistema da indústria da música, reposicionam o mercado musical da época, levam uma infinidade de outras bandas junto com eles, assim. A gravadora fala, agora o negócio é o grunge, é o rock alternativo aqui, vamos investir pesado. Cria todo um mercado de shows, porque consolida o Lollapalooza e o Coachella a partir dessa linguagem nova de música, impacta o mundo todo, assim, é tão impactante que o Smell Like Teen Spirits conseguiu desbancar o Michael Jackson, que já estava mais de um ano no topo das paradas de sucesso, e eles assumem essa posição. De novo, é mais um disco que é extremamente importante, assim, um segundo disco que praticamente apaga a banda anterior, e eu acho que isso acaba impactando até a saúde mental do Kurt Cobain, porque ele estava zero preparado para tudo que viria a rolar a partir dali. Ele entra numas de overdose de heroína, de tentar cometer suicídio a partir de overdose. Então, assim, é um disco muito, muito transformador em todos os aspectos, positivos e negativos pra banda, né? Uma banda também que é muito interessante pensar é o My Bloody Valentine, que explode com o Loveless, né? Tipo, é o álbum ali, tipo... Ai, quero começar a ouvir shoegaze. Ah, ouve aí. Aí você começa ouvindo o Loveless e aí você vai entender um pouco do que é shoegaze. But existe um primeiro álbum na vida de My Bloody Valentine, que é o Isn't Anything, que é inacreditável. Eu amo muito, eu sou muito, 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 muito fã. Mas é também um álbum que não necessariamente fez tanto sucesso no começo, quando ele foi lançado ali no começo dos anos 90. E eu acho que ele faz mais sentido se você ouve o Loveless primeiro e depois volta pra ouvir o Isn't Anything. Pra mim foi assim, eu descobri o My Bloody Valentine com o Loveless e depois que eu fui ouvir o Isn't Anything. E não sei, ele tem umas coisas mais difíceis, que depois que você ouve o Loveless, talvez você dê um pouco mais de crédito, assim. Você ouve com ouvidos mais generosos. O que você acha, Kleber Fak? Eu não gosto do primeiro. Eu acho ele só Jura? ok, assim. Não, eu gosto, é porque eu acho o Loveless uma coisa Não. assim tão assombrosa musicalmente. Não, É um eu achei disco que que eu você... fico Não, mas eu achei que você reouvindo. gostava. Não, eu acho ok, assim. Não é. Não, eu achei que você dos gostava. meus favoritos. Não, tipo Não, assim, nunca No More... embarquei. Gente, Acho No legal, More mas nunca Sorry é uma embarquei. das minhas músicas favoritas da vida. Tipo assim, tipo... Não tem. Sabe, é tipo quando você fala sobre os Smiths, que você fala assim, eu entendo, mas não consigo consigo. me conectar, sabe? Gente, é que tipo, Soft as Snow, que já começa, né, o Isn't Anything, eu acho tipo um murro na cara. E No More Sorry Eu é de sinto verdade, falta é uma das minhas de ter músicas mais favoritas. ruído, da texturinha. Ele é um álbum mais frio, assim, mais nos pampas irlandeses. Eu imagino uma coisa assim. Eu sinto que falta ali uns 3 anos de estúdio fazendo textura de guitarra. De ficar bravo com carpete sujo dentro de um estúdio, todo mundo junto no frio. Pode ser. Eu acho que uma banda que se modifica completamente e que o segundo disco vai basicamente modificar os rumos da música no século XXI, e o primeiro disco é tipo assim, a coisa mais chata já feita na história, é o Sigur Rós. Porque eu não sei, eu não vou saber pronunciar corretamente. Não dá, mas nenhum. O Against the Björnien. A Aegis Egypt. Aegis Egypt. Não dá. O Sigur Rós basicamente lança em 1999 o Against Björnien, que é meio que esse disco que vai definir o universo sonoro da banda e vai criar uma mística em torno do grupo, mas o grupo do Beyoncé já tinha lançado em 1997 o Von, que curiosamente vendeu 313 cópias na Islândia. Mas daí os islandeses ouviram. Mas daí você vai dizer assim, nossa,
Mas quanto será que vendeu o outro depois? Porque daí depois fala que em 2005 o Von e o Against Björn ganharam álbum de platina, porque eles venderam no comércio local 5 mil discos. A comunidade lá é um pouquinho pequena. Ai, muito bom. Não, pior que isso deve ser toda a população da Islândia ali, né? Não, porque a gente jogou no velho. Google esses dias, eles têm tipo 400 mil pessoas. Eles são igual a Sorocaba, são 500 mil habitantes. Agora Sorocaba Mas sabe o que eu acho passou. curioso? Uma das pessoas que comprou essas 313 cópias provavelmente foi o Fábio Massari, porque ele estava fazendo Sim, o livro dele Rumo à Estação Islândia. Eu tenho autografado de. E aí, ele vai colocar... É muito engraçado, porque ele termina de escrever... O livro sai em 2001, mas ele termina de escrever o livro ali na virada do século. Então, no disco, no livro, tem tipo assim... 4, 5 páginas só sobre o Sr. Ross, que ele chega a conversar com o Jones e com outros integrantes da banda. Ele mas é responde curtinho. assim, ó, "It's you!" It's me. E é curioso porque ele não tinha noção meio do que a banda ia virar, então é uma coisa pequena ainda. Ele coloca ali ao lado das outras bandas, porque de novo, com essa questão da indústria e tudo mais, o próprio disco do Sr. Ross, ele acaba sendo lançado na Inglaterra em 2000, e nos Estados Unidos ele vai chegar em 2001, então é quando o livro do Massari tá chegando nas livrarias no Brasil. Então é muito interessante porque tem esse caminho, mas é muito curioso porque o primeiro disco, o Von, é tipo mais 70 minutos, eu acho assim, chatésimo. É bem chato. Eu entendo que eles estavam experimentando, e só é possível que eles façam o que fazem no segundo disco, porque eles experimentaram de uma forma muito livre nesse primeiro disco, mas eu acho esse primeiro disco bem chato. Um aqui que vale a pena também é o Horn of Plenty, do Grizzly Bear, o primeiro disco deles. É um disco ainda muito caseiro. A banda, na verdade, era só o Ed Drost, né? Tipo, tinha ali algumas contribuições do Christopher Bear, mas era bem incipiente ainda. Qualquer nota esse disco. Sim. E Nossa, é isso, assim, qualquer. eles gravando em casa e testando coisas. E aí é realmente só no segundo ali, no Yellow House, que a banda, acho que já se forma como um quarteto, não lembro se era um Sim. trio ou um Um pra quarteto na época. caralho, Yellow Já. House, né? E Já no aí- segundo. E aí já tem todo mundo ali, forma a banda, e aí vira aquele épico barroco, como o Kleber escreveu aqui na pauta, que é maravilhoso, assim. Um folk psicodélico. Nossa, é um som muito único deles nesse É uma comecinho produção de meio carreira, maluca, assim. eu acho que tem a ver com a casa também, não sei. Enfim, acho que tudo... Ele foi gravado na casa da mãe de um dos integrantes, eu não lembro Isso. qual, né? E é isso, eles têm essas coisas de harmonia vocal, que já era uma parada que meio que não existia no primeiro disco, então a banda se renova completamente, assim, aí realmente forma o Grizzly Bear que a gente conhece. Tem um, amiga Isadora, que a gente pode ir juntos aqui, que é o Skank. Que o primeiro disco, assim, gente, eu acho que a maioria das pessoas nunca ouviram esse álbum. Ele é bem primeiro disco, assim, é muito... Estamos tentando alguma coisa aqui, não tem... Tem elementos de reggae, elementos de pop rock, ali é uma banda bem em início de carreira mesmo, tentando encontrar a sua sonoridade, mas o salto que eles dão pro Calango, que é o álbum seguinte, assim, Bom é uma demais. coisa muito, muito foda, assim. Eles se entendem melhor, tanto com essa questão de valorizar ainda mais os elementos de reggae, mas mesclando elementos de música pop. Tem vários hits, tem Jack Tequila, tem Esmola, vendeu 1,2 milhão de unidades no Brasil, e é um baita disco icônico, um dos mais icônicos da década de 90, Sim. né? Gravamos Sim. clássicos, não gravamos? Gravamos. Gravamos, Ouve lá, verdade, pessoal. Verdade. Falando em música brasileira, eu acho curioso, um caso curioso que é: as pessoas não ouviram o primeiro disco, elas são apaixonadas pelo segundo disco e parece que elas não ouviram nenhum outro disco, que é o caso do Belchior. Porque Verdade. o Belchior lança um primeiro disco dele em 1974, vocês vão achar ele com vários nomes, mas nas plataformas ele aparece só como Belchior. Algumas pessoas chamam ele de Mote Glosa, porque tem a lista das músicas ali, então a primeira música é Mote Glosa. Mas é interessante, porque no primeiro disco de 74 já tem algumas coisas que depois ele vai fazer outras versões, como o caso que já aparece a Palo Seco aqui, e também já aparece Todo Sujo de Batom. É curioso que a Palo Seco, pelo menos na versão que a gente tem nas plataformas hoje em dia, tem duas versões, né?
Ele acabava modificando muito as letras das músicas também. Vira e mexe, ele trocava verso, trocava palavra. Então tem essa questão que às vezes alguns artistas gravam as músicas dele, tipo, a Elis gravava de um jeito porque ele mandava a letra de um jeito, depois ele regravava e ele mudava a letra porque ele decidiu mudar, e daí depois as pessoas diziam que a Elis tinha mexido nas coisas dele, sendo que era ele próprio que ficava se modificando. Só que é curioso porque daí em 1976 ele vai lançar Alucinação, e é o disco que tem apenas um rapaz latino-americano, velha roupa colorida. É um momento muito importante pra ele, eu acho que é porque é o momento que ele tá sendo regravado por vários cantores e vai ser valorizado como um grande compositor. Em 1975, a Vanusa tinha gravado Paralelas, eu acho que marca um momento muito simbólico do Belchior, e é interessante porque esse disco se transformou num dos discos mais clássicos da música brasileira, só que aí parece que depois as pessoas não ouviram mais nenhum outro disco dele, porque ele tem vários discos bons até ali, tipo, o início dos anos 80, e as pessoas meio que esqueceram, elas ficam tipo com hiperfoco nesse disco. É lindo, gente, mas tem outras coisas pra ouvir também. Eu tenho um exemplo semelhante aqui, que é o Acabou Chorare, do Novos Baianos. Esse é, na verdade, o segundo disco deles, né? Eles têm nos anos... Nossa, é verdade. É verdade. Em 1970, eles lançam É Ferro na Boneca. Esse nome, ele me pega toda vez, cara. Vendeu pouco, assim, ninguém caiu muito na pira. E era uma banda diferente também, acho que... Eles tinham essa coisa bem mais circense, bem mais... Enfim, esquisita. Fun fact... Eu tenho vinil de Ferro na Boneca. Mas é uma história fofa, porque o meu irmão veio me visitar pela primeira vez em São Paulo e ele viu que eu e a Leila tínhamos vários vinis de música brasileira. E aí ele e o namorado foram comprar um presente, aí eles compraram esse disco dos Novos Baianos. Eles não iam saber que não era tipo um disco que eu escutava muito, Ferro na Boneca, mas foi fofo, porque eles entenderam que tipo de música a gente gostava e eles viram esse disco, e é uma edição bem bonita. Enfim, aí o segundo disco é essa mítica toda deles morando todo mundo junto, cheio de larva na comida e tudo mais. Ai, que Saiu um disco maravilhoso e meio que também é esse, né? É o segundo e é isso. Porque é o terceiro... cheia de Bernie. Nossa. Aquelas músicas. Mas ó, eu tenho um exemplo aqui pra sair do Brasil, que é a Rosalía. O primeiro dela, o Los Angeles, não é um disco ruim, nem de perto. Desculpa, mas é um disco que ninguém... Desculpa. Los Angeles. Palhaça. Mas é um disco que meio que ninguém ouviu antes do El Mal Querer, assim, tipo... Pouquíssima gente deu play nesse disco. O Almodóvar deve ter escutado. A não ser os espanhóis. Então... tirou os espanhóis pra merda. Não, o que eu tô dizendo é que ela explodiu mesmo com El Mal Querer. E aí a gente retornou pra esse disco e pra tentar entender o que era a Rosalía por completo até aquele momento. E a gente se deparou com um disco que era muito diferente. Nunca embarquei nesse. Parabéns pra Diva. Pra mim é só a partir do El Mal Querer mesmo. Eu também. Não Eu vou vir algumas aqui vezes mentir, e não tem não assim, vou pouca coisa que eu gosto. É porque eu não acho Los Angeles um disco ruim, mas é que o ponto é quando ela volta para um universo clássico, tem tantas cantoras na Espanha que fazem isso de maneiras tão tipo absurdas, que pra gente é meio tipo... é a minha comparação que eu sempre faço, mas é toda vez que você olha pra algum artista e você pensa assim, se 3 pessoas fazem isso, você vira a Roberta Sá deles, fazendo de forma mediana. Então, pra mim, é sempre uma questão, sabe? E aí, tipo assim, sei lá, a gente tem Estrela Morrente, você tem artistas muito gigantescas fazendo coisas absurdas com o flamenco, então é difícil. E daí eu acho que por isso que o segundo disco causa tanto esse impacto, porque ela também mexe em algo que era muito clássico e muito, tipo assim, intocável. E aí quando ela chega com a Mal Querer, acho que tem essa ousadia de misturar coisas, tanto que ela causou muita polêmica e muita discussão na Espanha quando ela lançou. Acho que isso também é interessante. Quero fechar essa lista aqui com o que fez o vocalista perder os cabelos, que é o Smashing Pumpkins, porque eles lançam o Gish. Perdeu os cabelos por causa do trabalho que a Courtney Love fez pra ele. Eu adoro essa história.
O Billy Corgan era cabeludo nessa época. O disco fez só um sucessinho ali entre os alternativos, garantiu ali o financiamento para um segundo álbum por parte da gravadora. E ele gasta tudo nesse segundo álbum, que é o Siamese Dream. Ele praticamente gravou e regravou esse álbum inteiro sozinho, brigou com todo mundo, com os parceiros de banda. O baterista quase morreu de overdose, mas ele conseguiu extrair um dos discos mais icônicos da década de 1990. Você vê no clipe do Today o hairline dele, assim, o tamanho daquela testa dele, do quanto de cabelo que ele perdeu. Porque o trabalho dela fez, pegou. Mas fez história, fez um Ele andou discão, para que Tiaguinho pudesse correr. Nossa, coitado, gente. Eu fiquei com dó dele que esse corte de cabelo não valorizou. Mas é isso. E você que está ouvindo, sentiu falta de algum disco? Que outro segundo álbum icônico merecia estar nessa lista? Que o Vinícius Correia, nosso ouvinte, falou: acho que um grande exemplo histórico é o Bob Dylan. Tava na lista, mas fiquei com preguiça de citar aqui, então estou só lendo o seu aqui. Mas vai lá no nosso Instagram ou no nosso Spotify e conta pra gente artistas que deram esse passo significativo com o segundo álbum de estúdio. Quem tá rindo, Renan? É porque a Gabriela Ramos colocou no comentário: ai, falou tudo, Isa, em My Bad, música do milênio. E aí eu só ouvi na voz da Andressa Surak falando: ai, falou tudo, Lu. Aí então vai lá no nosso Instagram, no nosso Spotify, que a gente lê na próxima semana. Certo, meus amigos? Segundeiros. Certo. Vamos pro segundo bloco do programa Não Paro de Ouvir. So good, so good, so good. Spring styles are at Nordstrom Rack stores now, and they're up to 60% off. Stock up and save on Rag & Bone, Madewell, Vince, All Saints, and more of your favorites. How did I not know Rack has Adidas? Why do we rack? For the hottest deals. Just so many good brands. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you rack. Protein is now at Starbucks, and it's never tasted so good. You can add protein cold foam to your favorite drink or try one of our new protein lattes or matcha. Try it today at Starbucks. Chegamos ao segundo bloco do programa Não Paro de Ouvir. Isadora Almeida, que bloco é esse? Ah, eu quero saber. Não, esse bloco é o bloco que a gente traz nossas novidades musicais que mais ouvimos durante a semana. E o que você mais ouviu durante a semana? Gente, eu ouvi o álbum novo da Underscores. Vocês ouviram? Eu sei que o amigo Kleber Fak ouviu. Eu não curti muito os singles não fui atrás, mas já que vocês dois curtiram, eu vou dar uma segunda chance. Chama You. São 9 faixas, é um álbum rapidinho, assim, tipo, tem uns 30 e poucos minutos. Eu achei uma farra, é pop eletrônico, eu conheci Underscores por causa da OK Low, por causa de Harvest Sky, né, que é feat com a Diva. E aí, quando saiu o álbum, eu falei, deixa eu prestar atenção aqui. É bem... Eu achei que tem umas coisas meio de, sei lá, não necessariamente Grimes, mas tem uma energia meio que daquela época, sabe? Assim, tipo de uns 10 anos atrás, que eu não consegui muito fazer a leitura ainda, e eu acho que o Kleber talvez traga mais comentários sobre este álbum, mas eu achei bem interessante, assim, é uma música eletrônica que traz essas coisas que viraram pop, assim, tipo Skrillex, tem uns ecos de Skrillex e afins. Mas achei muito legal, adorei, não achei que eu ia gostar tanto. Marra alguma coisa? Só isso, só esse albinho esta semana. E você, amigo Renan, o que você mais ouviu? Essa semana, eu proibi o Kleber de gravar com a gente este bloco e ele tá reclamando aqui nos comentários, falando que ele tentou participar da gravação. Mas ao sorrir para o Renan na mesa do café da manhã, fui constrangido pela segurança dele. Tenho apenas 11 anos, estou chorando. E a gente não deixou ele participar, mas ele deixou um áudio que vem direto deste umbral. Ele está preso no Palácio Tangará e ele nos mandou um áudio com as dicas dele. Então a gente pode ouvir
Oi pessoal, Kleber aqui. Infelizmente não consegui participar do segundo e do terceiro bloco esta semana, mas é óbvio que eu não ia deixar vocês sem as minhas dicas, até porque o Nick traz sempre poucas coisas, a Isa traz uma música, e é óbvio que eu trouxe bastante coisa pra vocês aqui. Começar pelos singles. Ítalo França lançou Tire Uma Hora Pra Lembrar de Mim. Cantor, compositor e produtor alagoano, o Ítalo França está de volta com mais uma faixa lindíssima. A canção chega pelos selos Esfera e Louco Records e só comprova o óbvio, que o Ítalo é um dos grandes compositores da música brasileira recente. É uma faixa muito curta, muito sutil, muito delicada, mas que com poucas palavras detalha essa entrega sentimental e poética do músico, que há 3 anos lançou um dos meus discos favoritos, que é o Tarde no Valkyria. O álbum teve uma de suas canções regravadas pelo Zé Ibarra no ano passado, e o Ítalo volta agora com essa canção minimalista, delicadíssima, ali com o suporte dos músicos Paulo Novaes e Thiago Luz, e que faz eu criar boas expectativas para o que é que o músico vem a lançar nos próximos anos. Seguindo nos singles, Papangu lançou Calado de Olho, a canção prepara o terreno para o terceiro álbum de estúdio do grupo paraibano, e eu adorei porque a Papangu é sempre assim, você nunca sabe qual será o próximo movimento deles. Eles vão lançar um disco em breve, é o primeiro desde o Lampião Rei de 2024, e essa canção destaca esse lado mais melódico da banda, tem uma conexão com a música regional nordestina, com a música paraibana de maneira geral, mas eles citam ali coisas como Pink Floyd, Outkast, Genesis e Kendrick Lamar como referências para essa canção, que me fez criar muitas expectativas para o que é que vem aí. Se eu não me engano, o disco sai em agosto. Cara, que mudança de direção, mais uma vez uma mudança de direção muito impactante no Papangu. Para fechar os singles, Kelsey Lu com Running to Pain. Kelsey Lu é uma cantora e compositora norte-americana que eu gosto muito. Ela lançou em 2019 o último trabalho de estúdio, na verdade o primeiro trabalho de estúdio dela, que é o Blood, que é um disco que eu fiquei meio... será que eu gosto? Será que eu não gosto? E aí ela anuncia para junho a chegada de So Help Me God. O álbum tem produção assinada pelo Jack Antonoff e o Ives Rothman. E eu adorei porque eu acho que o Antonoff conseguiu traduzir de maneira pop aquela complexidade de soul e de música clássica que era bem característica da obra da Kelsey Lu. Então estou muito ansioso, até porque o disco conta com participações especiais de nomes como King Gordon, Sanfa e Kamasi Washington. Então, assim, preparem-se porque vem coisa boa aí. Vamos para os discos? Grace Ives com Girlfriend. Cantora e compositora norte-americana Grace Ives retorna após alguns anos com Girlfriend, mais um novo trabalho de estúdio. Disco que tem lançamento em conjunto pelo selo True Panther e Capitol, coprodução do Ariel Rashid. E cara, que disco maravilhoso, um pop rock muito característico da obra da Grace, com letras sempre confessionais, melodias pegajosas, versos pegajosos. O último álbum de estúdio dela é o Junkie Star de 2022, que eu amo, a gente falou bastante dele no podcast. E assim, os singles, Avalanche, Dance With Me, My Mans, cara, só musicão. Eu acho que quem gosta do Haim das antigas, sabe? Cara, vai de cabeça, é um baita disco. Avalon Emerson and the Charm com Written Into Change. A gente conhece a Avalon Emerson pela relação dela com a música eletrônica. Falei dela o ano passado inteiro, quando ela soltou vários singles deliciosíssimos, mas quando ela se une com a banda The Charm, ela segue por uma direção criativa um pouco diferente, mergulhando no indie pop, no dream pop. Ela tem esses ecos de grupos como The Sunday, Cocteau Twins, e ela volta com esse disco Written to Changes, que destaca justamente esse lado dela como musicista e menos como produtora. A gente falou de várias canções que ela lançou ao longo dos últimos meses, como Eden, Jupiter and Mars, e a própria faixa título do trabalho, e ela volta com esse disco que tem coprodução de nomes como Rostan e o Bullion, mas que detalha assim essa capacidade dela de percorrer diferentes campos da música de um jeito muito particular. Seguindo nos lançamentos internacionais, Underscores com You. A Underscores é o projeto da April Grey. Nos últimos meses ela colaborou com Danny Brown, OK Lou e Aid. E aí ela volta com esse disco. Eu acho que é um dos melhores da carreira dela. Um disco de pop alternativo. Transita por gêneros de um jeito muito particular. Teve bons singles e o álbum também
corresponde à expectativa, um excelente álbum. Mas eu acho que o grande lançamento da semana para mim é Antropoceno com No Ritmo da Terra. O Antropoceno é um dos projetos da Lua Viana, da Sonhos Tomam Conta. É um projeto que incorpora elementos de shoegaze, dream pop, samba. Ela havia lançado no ano passado o Natureza Morta, que é um disco ok, mas eu acho que No Ritmo da Terra é onde ela consegue organizar melhor as ideias dela. Ele é o segundo de uma trilogia de álbuns inspirados na obra do ambientalista, escritor e filósofo brasileiro Ailton Krenak, que o Renan já comentou bastante aqui no podcast. E, cara, é absurdo, assim, é uma barulheira, mas com os elementos rítmicos muito destacados, com os instantes de melodias poderosas ali. É um disco para você ir absorvendo aos poucos e se deixar hipnotizar pelo trabalho da Lua Viana. Já que o Kleber indicou na lista dele Antropoceno, vou corroborar esta dica, pois também gostei muito desse álbum, achei esquisito, maluco, interessante, envolvente. E aí agora, por outro lado, eu vou para outro caminho completamente diferente. Se o Kleber indicou esse, eu vou para outros caminhos, porque eu tenho me divertido muito com o novo disco da Frames, o Brasileirinha. É completamente absurdo. A Frames é tipo uma dessas nossas drags mais malucas, ela fala as coisas mais engraçadas, inocência, assim, ela tem essa coisa meio tipo, a personagem dela é essa loirinha, burrinha, muito peitudinha, com medo de baleias jubarte. E é muito interessante como no disco ela mistura várias referências de universo da música pop internacional com sonoridades brasileiras. Então ela vai passear ali pelo forró, pelo brega, criando logísticas muito interessantes. Eu forcei todo mundo nas últimas semanas a ouvir de saia jeans, porque eu fiquei completamente enlouquecido por essa versão louca de Billie Jean do Michael Jackson. Meu Deus, mas enfim, gente, ouçam Brasileirinho no novo disco da Primes. É mais 18, total, então não ouçam perto sim, das tá famílias, bom. mas é muito divertido. Falando agora para um outro lado, cada coisa é para um lado hoje aqui. Uma mulher foi múltipla. Foi para um lado. Primeiro chegamos com o metal ancestral ali, depois a gente foi pro Brasileirinha pop, e agora a gente vai pro nosso lado mulheres intensas e tristes, porque a Anastasia lançou um ao vivo que eu achei a coisa mais chique do mundo. Ano passado a Anastasia entrou aqui na minha lista de melhores discos do ano, com o Teether. Eu acho ela uma voz incrível, e agora ela lançou o Live at Glass House, e é tipo assim, muito interessante pra gente ver as nuances da voz dela, a beleza do canto, a beleza das letras. Tem algumas coisas que são do disco, mas tem outras coisas diferentes. Então acho que é um trabalho bem interessante. Talvez para quem não ouviu o Teacher também pode começar por esse. Não tem problema, é um trabalho que funciona de forma muito bonita e independente. A gravação assim tá um luxo. Tava na minha listinha aqui também. Eu acho muito bonita quando, sei lá, a voz dela meio que, entre aspas, falha. Tipo, ela vai perdendo a potência, assim, mas é por causa da entrega, por causa da letra em si, tipo, é uma outra roupagem dessas músicas do disco, é muito lindo, assim, muito foda. E é interessante como tem momentos que são muito delicados e de repente tem momentos muito raivosos, assim, e ela consegue criar essas nuances, que é uma coisa que me lembra, sei lá, aqueles momentos que a Sinéad O'Connor fazia isso assim, no início da carreira, porque é muito difícil fazer esse trajeto entre você tá numa coisa muito tranquila, muito calma, e de repente você começa a crescer e sustentar isso com identidade, assim, é muito bonito. Então vale a pena ouvir Anastasia. A versão de Slow é bizarramente linda, puta que pariu. A mulher, e a capa também é um luxo, né? Sim. A mulher está linda. Eu achei lindo que ela foi naquele quadro da Pitchfork que você elege seu álbum de nota 10. O Kleber até me mandou e ela escolheu um álbum da Michelle Negdocello. Eu achei extremamente Renan Core ela ter escolhido isso. Achei assim, mães se conectando. Enfim, pra fechar, o homem que mais trabalha na música eletrônica brasileira, Zopelar. Nesse último final de semana ele estava tocando no Lollapalooza, mas antes de tocar no Lollapalooza, ele estava lançando mais um EP que se chama Night Rider EP. Saiu pelo selo francês Phonogram. Tem participação do Vivag, um remix assinado pelo colombiano Felipe Gordon. Achei mais uma vez chique. Sempre gosto muito das coisas do Zopelar. Acho ele um dos caras mais inventivos da nossa música eletrônica. Fechei por aqui. E você, Nick Silva? Hoje eu tô na editoria Bandas que Ninguém Conhece, que eu acabei de inventar hoje, o nome. lindinha. A primeira é uma banda canadense que chama Andine de Poitrine. Vocês já devem ter visto que eles lançaram uma live na KXP. São duas figuras muito bizarras, assim, tipo, meio cabeça de papel machê,
Eles usam uma roupa, sei lá, meio palhaço, assim, e metade é branco, metade é preto. Não sei se vocês já viram essas figuras bizarras por aí. Mas enfim, é um som tão maluco quanto a vestimenta deles. É uma coisa meio microtonal, experimental, em algum lugar meio math rock ali. Eu achei muito interessante. Eles lançaram essa semana uma faixa que chama Fabianique. Faz parte do próximo disco deles, que chama Volume 2, e vai ser lançado no dia 3 de abril. Eu tô curioso pra saber o que vem aí, porque, enfim, me pegou, assim, é uma coisa bem esquisitinha, bem interessante. Minha próxima dica é a Laura Misch, que lançou 2 singles essa semana, Kairos e Scrolls. Essas duas fazem parte do próximo disco dela, que chama Litic, e vai ser lançado no dia 5 de junho. Ela tem umas coisas bem jazz, assim, é bem legal. Ao mesmo tempo que ela toca, ela canta também, ela tem uma voz muito linda. Cada faixa desse novo disco dela tem uma inspiração diferente e foi gravada em um lugar diferente. Uma delas foi gravada numa pedreira na Cornualha, a outra numa ilha grega. Enfim, são vibes aí de sons e sonoridades diferentes, de lugares diferentes. Achei bem interessante. E minha última diquinha aqui é o CFCF, com a ótima faixa Let's Kill Ourselves. Esse é um projeto de Montreal que eu achei bem interessante. Ele tinha lançado em 2021 um disco que chamava Memory Land, e aí deu uma parada nesse projeto e voltou agora com o próximo disco dele, que chama Love, L-U-V. E enfim, essa faixa é bem divertida, bem deslize, bem descompromissada. Tem participação de Touch Nice e Tech Girls. Achei bem legal. E é isso, acabamos esse bloco, vamos para o próximo. Score more with the college-branded Venmo debit card and earn up to 5% cash back with Venmo Stash. Got paid back? With the Venmo debit card, you can instantly access your balance and spend on what you want, like game day snacks, gear, tickets, and more. The more you do, the more cash back you can earn. Plus, there's no monthly fee or minimum balance. Sign up now at Venmo.com/collegecard. The Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. Select schools available. Venmo Stash terms and exclusions apply at venmo.me/stash terms. Max $100 cash back per month. My day kicks off with a refreshing Celsius energy drink, then straight to the gym. Pre-K pickup, back home to meal prep. Time for my fire station shift. One more Celsius, gotta keep the lights on. When the 3-alarm hits, I'm ready. Celsius. Live, fit, go. Grab a cold, refreshing Celsius at your local retailer or locate now at Celsius.com. Começando o nosso terceiro e último bloco, você precisa ver isso. Renan, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá dicas atemporais. O que você traz? Bom, sabe aquele momento que você assiste um clássico e você fica assim, nossa, ninguém me avisou que isso era importante, mas na verdade todo mundo falou a vida inteira que isso era um clássico e você deveria assistir. Tá. Eu fui, semana passada eu indiquei aqui pra vocês a Mostra Farol do Cine Sesc. Sim. E eu fui assistir Rio 40 Graus, do Nelson Pereira dos Santos. E eu fiquei assim. Eu fiquei assim. Eu fiquei assim, uma vergonha que eu nunca tinha visto esse filme. Falei, vou aproveitar pra ver no cinema, na tela do Cine Sesc, que é maravilhosa. E eu saí de lá, assim, chorando. Eu não tive nem condição de ver o outro filme que eu ia ver depois, que eu falei, hoje eu não tenho condição de ver filme nenhum. As pessoas ficaram emocionadas no final da sessão, aplaudiram o filme. Coisas assim, momentos que mexem com a gente. Eu vi na época da faculdade, e realmente, sim. E é muito interessante porque ele é meio que um dos precursores, é a obra inicial do que a gente vai depois chamar de cinema novo. O filme acompanha ali uma série de personagens num dia no Rio de Janeiro. Então a gente vai ter uma centralidade em 5 garotos de uma favela que eles saem para vender amendoim em Copacabana, no Pão de Açúcar e no Maracanã. E a gente vai acompanhar os personagens que circundam eles. Então a gente vai ter desde as mães deles que ficam na favela trabalhando, produzindo coisas, quanto a gente vai ver
pessoas que vão passar por eles. Então a gente vai ter turistas gringos, a gente vai ter políticos que estão no Rio de Janeiro, a gente vai ter turistas paulistanos subindo o bondinho. Tem vários momentos icônicos. Eu acho que a forma como o filme filma o Rio de Janeiro é muito bonito para a gente rever a cidade agora, mais 60 anos depois do filme. Os atores são excelentes. Acho que tem uma coisa de que grande parte deles são não atores, e tem alguns outros atores que são novos ali naquele momento, estão começando a atuar. Eu acho a Glauci Rocha completamente absurda. Ela vai ser depois um nome extremamente importante no cinema novo, né? Ela vai fazer Terra em Transe, ela tá em Navalha na Carne, ela tá em Os Cafajestes, 5 Vezes Favela, e aqui ela tá, tipo, absurda, mas eu acho assim, Jesse Valadão, eu saí completamente apaixonado por ele, daria minha vida pelo Jesse Valadão nesse filme. Todas as participações de músicos são muito lindas, tem a presença do Zé Cat, e o filme é lindo porque você fica assim, várias coisas que depois reaparecem no cinema brasileiro estão ali, assim, tipo, coisas que vão aparecer em Cidade de Deus, em Opaió, imagéticas específicas na forma de se filmar o Rio de Janeiro. Tem muitas coisas que estão ali de uma forma muito natural. O filme não vai ter reexibição na Mostra Farol, mas ele é um filme que está disponível no Globoplay. Então, para quem quiser assistir, eu acredito que tem em alguns outros streamings, mas eu sei que no Globoplay ele está disponível. Mas é isso. Apaixonado por esse filme, saí encantado, viva o cinema brasileiro. Tudo, Nick. Bom, já que faz tempo que eu não falo de alguma bobeirinha da Marvel por aqui, vou falar de Magnum, ou Wonder Man no original. É uma série de 8 episodinhos ali da Marvel, né, de coisas de super-herói, mas diferente dessas outras coisas, ela tem uma escala muito menor, assim. Ela fala de um ator que chama Simon Williams. E, enfim, nesse novo mundo aí da Marvel, se você é ator, você não pode ter poderes, e ele tem. E aí, enfim, ele tem que navegar nesse negócio de querer continuar essa vida de ator e de, enfim, ter poderes e não poder mostrar pra ninguém e tal. E tem uma dinâmica muito, muito divertida entre o personagem principal e o personagem do Ben Kingsley nesse mundo aí, que é muito divertido. Enfim, fala sobre classe trabalhadora de Hollywood. Achei divertido, não é tanto aquela coisa de porradaria de hominho que tem nas outras. E é isso. Vai lá, Miga Isa, sua vez. Gente, só uma passada rápida que eu fui no Lollapalooza e aí vi alguns bons shows. Queria dar destaque para o Turnstile, que realmente, né, é uma banda que a gente acompanha aqui desde o Glow, e eles só crescem, assim, como show ao vivo, muito legal. O show do Deftones foi bem legal também. É uma banda que, tipo, a execução, assim, é muito perfeita. Eu fiquei bem de cara, assim, é muito legal. E o Tino Moreno, ele tá, tipo assim, absurdo. O cara tá melhor do que, sei lá, acho que do que ele era quando jovem. Edson Ray, sim. Se você não gostou, o problema é seu. Eu me diverti horrores. Isso virou o grande debate da semana, né? Virou o quê? Isso. O quê? É o show da Edson Ray, porque, tipo assim, people get it or don't get it. Então, acho que ficou dividido. Ai, gente, tipo assim, eu tô com ela, nunca achei que, tipo... Putz, é que ela é o carisma em pessoa, ela é sassy, ela é Parece fun. ser bem divertido. Ela é tudo e ela tava se divertindo, e eu acho que pra mim é um pouco sobre isso, sabe? Às vezes também é isso, a gente já ouviu boa execução, a gente já ouviu guitarras. Eu amei ver ela de lingerie dançando com Lobotan, entendeu? Às vezes é meio sobre isso, empoderar garotas e gays na plateia, sim. Também queria destacar o show do Blood Orange, que foi muito legal, nunca tinha visto o Divo. E finalmente consegui ver, e foi um showzaço, assim, é muito legal ver ele tocando todos os instrumentos ali, fazendo referências, assim, sabe, de tudo que ele curte ouvir. Tem coisa que ecoa, sei lá, Arthur Russell, tem coisa que ecoa, ele faz até um cover de The Smiths, tem coisa que parece por Fab Sprout, tem coisa que, putz, sabe, cada música ali você vai pensando em alguma coisa, isso é muito legal. Eu gosto muito quando artistas conseguem colocar a sua paixão mesmo, né? Coisas que são referenciais de um jeito muito bonito.
E que mais? Acho que esses foram... a Sabrininha eu vi só um pedacinho, mas ela é muito pitica, adoro a loirinha. Ela também é bem divertida e querida. E não, eu não vou falar sobre a cantora Chapéu. É isso. Olha só quem está aparecendo aqui. Kleber Fak, qual é a sua dica? Segundo bloco do programa aqui, eu trago um anime. Eu estou vendo Black Clover na Netflix. É um anime shonen, porradeiro com magia, como muitas das coisas que tem por lá. E eu trago aqui uma sinopse para minha amiga Isadora, ou para você que está ouvindo o podcast. Em Black Clover, a gente acompanha o Asta e o Yuno, 2 órfãos rivais que sonham em se tornar o rei mago no reino de Clover, onde a magia é tudo. O Yuno é um prodígio mágico, porém, o Asta, que é o nosso protagonista, é o único que nasce sem poderes. E o Asta supera sua falta de magia com força física e um grimório raro de anti-magia, juntando-se aos touros negros para enfrentar grandes perigos. Cara, eu tô adorando, assim, tem um senso de humor muito gostoso, cenas boas de batalha, assim, feitiços, magia, pacto com o diabo, caveiras, bode invertido, e é isso aí, bora Satanás 2026, taca play no Black Clover que eu tô gostando bastante dessa série. Depois de ouvirmos as vozes do Além de Kleber Fak, eu vou ler rapidinho aqui os comentários da última edição. No Spotify, o Lucas comentou: Amadeus, um dos meus filmes favoritos da vida. PS, eu sempre me racho quando o Kleber fala da estrelinha no céu. Abraão comentou: uma cinebiografia que costumo revistar sempre é a voz suprema do blues. Nem tanto pela história, pelas incríveis atuações e é uma fortíssima ostentação de talento. João Júnior comentou: qualquer filme fica bom com a sinopse lida pela minha musa Isa. Coraçãozinho, ó, tudo. Quanto às indicações, só o creme de la creme. Meu preferido é o Ray, 2004, com uma atuação absurda de Jamie Foxx interpretando o mestre Ray Charles, que infelizmente não viu o filme Ele não tava querendo dizer nesse sentido, ele tava querendo dizer nesse sentido que ele morreu. Ótimo episódio, vou assistir tudo, beijos. Desculpa, eu não devia ter rido, mas é que ficou engraçado. Não era nesse sentido que ele tava falando. E pra fechar, no Instagram, o Olho Ouvido comentou: uma cinebiografia bem boa é a da Judy Garland, interpretado pela Renée Zellweger, que ganhou o Oscar pelo papel. Na linha mais esquisita, mais divertida, tem a do eu não sei falar isso. Weird Al Yankovic, com o Daniel Radcliffe no papel, e a do Robbie Williams, em que ele é interpretado por um macaco. Também estou curioso para ver esse projeto do Sam Mendes sobre os Beatles, com 4 filmes, cada um focado em um Beatle. O Paul Mescal vai interpretar o Paul McCartney. É isto. Fechamos, minhas joias? Fechamos. Eu sou Renan Guerra em todas as redes sociais. Vocês leem meus textos no Screen Anel e também leem a minha newsletter no Substack toda sexta-feira. Eu sou @Almeida Dora e é isso. Eu sou @Nick Silva e é isso aí. Você pode seguir a gente no @podcast VFSM em todas as redes sociais. Também pode apoiar nosso trabalho no apoia.se/podcast VFSM. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. Participa do nosso grupo fechado para apoiadores e também pode participar das nossas gravações ao vivo, como Vinícius Correia, Fabrício Neri, Júlia Paterniani e outros nomes que passaram por aqui hoje, como iPhone Mariana, Rodrigo Berge e até um espírito chamado Kleber Fak. Olha que bafo. É isso. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.